518 inscritos. Tudo bem com vocês? Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aqui embaixo. Lembrando que todas as resenhas aqui do canal são pra quem já leu o livro, que eu dou spoiler de tudo. Falo de tudo que aconteceu no livro, quem morreu, quem não morreu, quem transou, quem ficou junto, não ficou. É realmente pra quem já leu os livros, então não venha reclamar depois nos comentários que pegou spoiler, porque eu vou dar o spoiler. Então, assim, decida se você quer spoiler ou não. Hoje eu vou falar, gente, desse livro aqui, que é Desejo. Gente, parece muito a capa do Crepúsculo, né? Eu também achei. Mas não é. Mas quase é, mas não é. Basicamente, esse livro aqui, ele é uma fantasia, tá? E a gente começa a história com a Grace, que é uma personagem principal do livro. E ela tá tendo que se mudar pro Alasca, porque a família dela, o pai e a mãe dela, morreram num grave acidente de carro. O acidente foi tão feio que os pais dela quase ficaram esquartejados dentro do carro, e ela foi a pessoa que teve que identificar os corpos. Então a gente já começa com uma coisa assim, bem pesada. E aí a única pessoa que ela tem no mundo é o tio dela, que é diretor numa escola no Alasca, exatamente, uma escola extremamente remota. E aí tem esse tio e essa prima. Então, né, então como ela não é uma adulta ainda, ela tava no ensino médio, então ela tem que ir pro único parente que ela tem, que é esse tio. E aí ela faz todo o trajeto da Califórnia da Califórnia ou San Diego? Alguma coisa assim. Pro Alasca, né? Uma vida completamente diferente no meio do gelo. E eu preciso dizer pra vocês duas coisas. Primeiro, os primeiros 10% desse livro são muito enrolado. Tipo, a escritora descreve quando ela desce do carro, quando ela sobe no carro, quando ela respira no carro, quando ela chega no Alasca. Tipo, um inferno. Eu quase abandonei o livro nos primeiros 10%. Mas depois dos 10%, eu favoritei o livro como um dos meus favoritos. E, gente, isso é raríssimo. Raríssimo. Então, assim, não desistam nos primeiros 10%, porque é bem difícil, é bem enrolado os primeiros 10%. Mas depois, favoritei, não é uma coisa que eu faço sempre. Pouquíssimos livros eu tenho favoritados, acho que eu tenho 5 livros favoritados e esse virou o 6º. Então, assim, show de bola. Aí ela chega nessa escola do tio dela, e não é simplesmente uma escola, o negócio parece um castelo, assim, no meio da neve, é realmente bem remoto, ela já chega passando muito frio, a prima dela que busca ela, a Mancy, então, ela vai ter um relacionamento ali com a prima dela, sendo que elas quase não tinham antes, então a família dela agora vai virar o tio dela, que é o diretor da escola, e a prima dela, que estuda ali também. A escola é um internato, tá? Então, eles vão dormir, comer e estudar ali. E quando ela chega na escola, a primeira pessoa, assim, que ela encontra é o Jackson, que é um outro personagem extremamente importante pra história. Só que ele é um cuzão com ela, ele é extremamente grosso com ela, basicamente diz que não é pra ela estar ali, que é pra ela ir embora enquanto ela pode. Basicamente diz que é pra ela fugir enquanto ela pode. Daí já fica no ar, né, que tem alguma coisa errada nessa escola, porque que esse guri tá sendo um cuzão com ela. Mas dá pra ver que ele fala coisas de alerta, do tipo, não é pra ela estar ali, não é bom ela estar ali, que ela tem que ir embora. Mas ele fala isso tudo de uma forma bem grosseira com ela, daí a gente meio que não gosta dele, ela também já não gosta dele de cara. Mas ele é bem bonito, então foi a primeira coisa que ela notou, que ele é super bonito, ele tem uma baita de uma cicatriz, assim, no rosto, mas ele não deixa de ser bonito, mas ele é extremamente grosso com ela e basicamente diz pra ela que ali não é o lugar dela e que é pra ela fugir enquanto ela pode. A gente já leu a sinopse do livro, né, então a gente sabe que ali é uma escola de monstros, mas ela não faz ideia. Tem umas coisas que acontecem muito estranhas, que ela não entende o que é, ela não entende por que às vezes as pessoas ali estão no meio da neve e não estão sentindo frio e ela tá morrendo de frio, tipo, a gente sabe, né, gente? Vampiros não sentem frio. E ali a gente tem vampiros, lobisomens, bruxas. E uma coisa que me surpreendeu demais: tem dragões dentro da escola. Ele tá em formato humano, mas ele consegue se virar um dragão. E ela não faz ideia de onde ela tá, realmente. Assim, ela é a única humana no meio de uma escola de monstros. E o tio dela não fala pra ela, a prima dela não fala pra ela. Eles querem que ela estude lá sem saber de nada. Mas isso é impossível, né, gente? Ela conhece um personagem importante também na história, que é o Flint, que é, tipo, vira um cara que, amigo dela, ajuda ela a carregar as malas pra dentro da escola, ele é amigo da Mancy também, que é a prima dela, então tem uns 3, 4 personagens muito importantes, que é a Mancy, que é a prima dela, tem o tio dela, né, que é o diretor da escola, ela, o Jackson e o Flint, que é esse amigo. Que mais pra frente a gente descobre que o Flint, na verdade, é um dragão. Exatamente. E o primeiro contato que ela tem na escola é com o Jackson, onde ele é extremamente grosso com ela. E o Flint, que é completamente diferente, que é super animado, que até parece que tá dando em cima dela, que tenta ajudar ela ali. E aí fica meio assim, e depois a gente descobre que, tipo, o Flint e o Jackson se odeiam. E os dois garotos mais populares da escola meio que estão sempre na volta dela, né? Ou querendo conversar com ela, ou tentando proteger ela,
rola toda umas treta ali entre o trisal que não é trisal. Como o Jackson avisou ela, aquela escola ali não é pra ela, mas ele não avisou o motivo. E aí tem uma hora que ela sai de noite do dormitório, vai pegar algo na cozinha, e ela encontra 3 garotos no corredor. E esses garotos tentam jogar ela na neve, porque, né, ela é humana, se ela for pra neve, ela vai morrer. Hipotermia, né, pessoal? E eles começam a atacar ela, e ela começa a lutar contra eles de verdade, assim, de soco, tapa, não sei o quê. E aí o Jackson, né, aquele que foi grosso com ela no início, aparece pra salvar ela. Quando os guris veem ele, se apavoram. Toda a escola morre de medo do Jackson. E ela não entende por quê. A gente meio que entende, né, mas ainda não sabe ao certo. Então o Jackson meio que salva ela, ele faz os guris correrem. E aí ela fala, o que que deu neles, né, porque ela não faz ideia. E aí o Jackson só fala pra ela, é porque hoje a lua tá meio estranha. E, tipo, ela não se liga, sabe? Na hora a gente olha, tipo, tá, a lua tá meio estranha porque os garotos são lobisomens. Então a lua tá fazendo algo meio doido com eles, por isso que eles atacaram ela. Então ali a gente já tem o primeiro ataque, a Grace, né? Tentaram já matar ela. E o Jackson, que era grosso, que dizia que ali não era o lugar dela, salvou ela. Aos poucos o Jackson vai se aproximando da Grace, a Grace vai se aproximando do Jackson, mas o Jackson é tipo passivo-agressivo. Uma hora ele dá uma patada nela, outra hora ele tá cheio de chamego. Mas eles já dá pra ver que eles meio se gostam e meio que são um imã, assim, acabam sempre ficando um perto do outro. Tanto ele se aproximando ou ela tentando se aproximar dele. Mas ela nota que tem algo errado nessa escola, sabe? Ela é quase assassinada umas 3, 4 vezes, assim, tipo, acidentes acontecem com ela, de quase matarem ela. Então, assim, ela ainda não entende o que tá acontecendo nesse... Ela acha que é azar, porque ela chegou nessa escola azarada, já não bastava perder os pais, agora alguma coisa na escola ainda tá tentando matar ela. E aí entra um personagem também interessante, que é a Lia, que a Grace meio que vê essa Lia conversando com o Jackson e ela acha que meio que eles são um casal ou algo do tipo. Mas, se aproximando mais do Jackson, ela começa, né, entender um pouquinho que o Jackson tinha um irmão chamado Hudson. E esse irmão morreu. E ela fica sabendo que a Lia, essa menina que tava conversando com o Jackson, na verdade, estava falando sobre o Hudson, porque ela namorava o Hudson. Então, essa seria, tipo, a cunhada do Jackson. E a gente não sabe até então como o Hudson morreu e tal. A Grace meio que liga as coisas, né? Que o Jackson tinha dito que um irmão dele morreu e depois a Lia tá conversando, chorando. E ela entendeu, então, que o Hudson, na verdade, é o irmão do Jackson que morreu. Mas até então ela não sabe o que aconteceu. E entra essa Lia na história, que é uma personagem super importante, que ela tá sofrendo, né? A perda do namorado dela. A perda do irmão do Jackson. Tem um momento que o Flint, né, esse amigo que eu falei da Grace, que é o mais animadinho e tal, convida ela e a Mancy, a prima dela, pra participar de um campeonato de bola de neve. Exatamente, eles vão brincar de bola de neve. E, gente, essa é uma escola que tem bruxas, lobisomens, vampiros e dragões, e o Flint é um dragão. E tem uma hora que ela sobe em cima da árvore pra jogar a bola de neve e acontece um vento muito forte que derruba ela e ela vai cair no chão. E ela poderia ter morrido já ali. Tipo, é mais um acidente que acontece. Ela só não morre porque o Flint cai embaixo dela e ele amortece a queda. Só que a gente passa boa parte do livro achando que o Flint ali foi um herói, que ele pulou embaixo dela. Obviamente ele não se transformou em um dragão, porque, né, ela ia acabar descobrindo. Mas a gente passa achando que ele foi, pulou ali pra salvar ela. Mas mais pra frente a gente descobre que quem ajudou, né, fez com que ela não caísse e não se machucasse foi o Jackson, porque ele tem o poder de... Esqueci o nome, mas ele consegue levantar objetos e tal. Ele mesmo consegue se levantar, consegue... Não é voar, né? Ele meio que sobe, desce, assim. E ele fez com que o Flint saísse da árvore, voasse até a Grace e ficasse embaixo dela. E aí, nessa hora, o Jackson vem e ele fica puto com o Flint. Tipo, eles ficam se encarando de um jeito que parece que eles vão se matar. E a Grace não entende porque o Jackson tá tão brabo, sendo que o Flint salvou ela. Salvou ela. Mais na frente a gente descobre que o Flint tá tentando matar ela também. Então, assim, realmente tem gente tentando matar ela na escola, mas ela não faz ideia, só que o Jackson sabe. E o Jackson, assim, gente, todo mundo tem medo dele. Porque o Jackson é um dos vampiros mais fortes da história. Ele anda nos corredores, as pessoas não andam no mesmo corredor que ele. É um negócio assim, ó... top! E aí, então, tem, né, esse acidente na árvore e ela fica achando que o Flint salvou ela, mas na verdade não. Na verdade, o Flint e os amiguinhos dele fizeram o vento pra ela cair e ela passa o livro todo achando que o Flint é amiguinho dela. E eu também, né, fui enganada nesse quesito, mas o Jackson tá de olho bem aberto e ele que fez com que o Flint, na marra, salvasse a Grace.
Até então, o Jackson já se ligou que tem alguém tentando matar a Grace, mas ele não entende o motivo. Ninguém sabe o motivo, por que estão tentando fazer isso. E ela nem sonha que estão tentando matar ela. O Flint e o Jackson não podem estar no mesmo ambiente, que parece que os dois vão se atracar no pescoço um do outro, assim, testosterona dos dois matando. E a gente pode até pensar, os dois estão lutando pela Grace, mas não, parece algo bem assim de antes, sabe? É uma briga, uma treta antiga deles. Como eu falei, né, o Jackson e a Grace cada vez mais estão se aproximando, né? Aquela coisa meio passiva-agressiva do lado dele, mas ela já tá caidinha. E aí quase rola uns amassos, porque ali quando ela caiu da árvore, ela meio que torceu o tornozelo. E o Jackson levou ela pro quarto. E aí o Jackson foi cuidar do tornozelo dela, e ele meio que quase subiu em cima dela, quase rolou um beijo. Só não rolou beijo porque a prima dela invadiu o quarto na hora e até se assustou de ver que os dois estavam num momento quase íntimo. Então, assim, eles já estão indo pros finalmente. Gente, tem uma coisa que eu acho que fez com que esse livro entrasse nos meus favoritos, que é... Deus que a Grace chegou lá, existem terremotos. Do nada a terra começa a tremer. Do nada. Aos poucos a gente começa a notar que os terremotos acontecem muito quando ela tá com o Jackson. E tem um momento que o Jackson, querendo ou não, ele acaba explicando que ele que causa os terremotos. Principalmente quando ele tá perto dela e que eles estão assim ficando um pouquinho mais íntimos, vamos dizer assim. Quando a coisa tá esquentando, acontecem os terremotos. Gente, ele literalmente cria terremotos quando ele tá com tesão por ela, basicamente isso. Assim, ó. Acabou comigo, gente, acabou comigo. A terra treme quando ele tá com tesão dela. Literalmente, terremotos acontecem. Também tem uma coisa nos livros que eu tô considerando clichê já, porque sempre que acontece me abala demais, eu adoro. Que é quando eles começam a trocar SMS, né? Mensagens de texto. Adoro! O Jackson simplesmente descobre o número do celular dela e fica mandando mensagem de texto, perguntando como é que tá o tornozelo dela. E eles começam a fazer piadas ruins através de SMS. Eu adoro quando troca SMS, eu adoro quando tem mensagem de texto. Porque parece que é uma coisa muito mais íntima, assim, entre os personagens. Ai, eu adoro. E foi muito bom. Gente, ele faz umas coisas muito fofas também. Enquanto ela tá com pele machucado, ele manda a cozinha da escola fazer umas coisas que a cozinha geralmente não faz pra comer. E ele manda no quarto dela. Gente, ele manda tanta coisa, assim, legal no quarto dela. Ele faz umas coisas muito fofas. Eu amo ele. Como eu falei pra vocês, né? A capa do livro parece Crepúsculo. A história, querendo ou não, parece meio Crepúsculo. E aí acontece uma coisa super engraçada. Ele dá um livro do Crepúsculo pra ela. E a prima dela, que é uma bruxa, quando vê que ela ganhou um livro do Crepúsculo, a prima dela se caga de rir. Porque a prima dela entendeu a referência. Ele é um vampiro e ele tá dando um jeito de tipo, ei, deixa eu esfregar na tua cara que tu não entendeu ainda que eu sou um vampiro. Daí ele vai lá e dá um livro do Crepúsculo pra ela. E a Grace tritapada. Ai, que romântico, ele me deu um livro do Crepúsculo. Nunca li, vou ler. E a prima dela se cagando de rir, porque a prima dela sabe que ele é um vampiro, né? E achou extremamente engraçada a situação, né? O que ele tá tentando fazer. E a Grace não faz ideia, não faz ideia. Eu ri muito nessa parte. Achei muito bom. Como eu falei pra vocês, né? Eles vão se aproximando, né? A gente sabe que eles vão ser o casal principal do livro. Todo mundo morre de medo do Jackson. Os lobisomens têm medo dele, os dragão têm medo dele, as bruxas têm medo dele. E aí ele assume a Grace pra escola toda. Exatamente. Ele senta do lado dela na cantina. É basicamente o Edward assumindo a Bella na escola, assim. A mesma vibe. Adorei. Fica muito aquela dúvida durante quase o livro todo de quem tá tentando matar ela. Gente, tem uma hora que ela tá sentada na cafeteria e um lustre gigantesco cai em cima dela, mas o Jackson consegue tirar ela de baixo. Então, assim, agora ela começa a se ligar que tem alguma coisa errada, que realmente estão tentando matar ela não sabe quem é e ela não sabe por quê, porque ela ainda não sabe que a escola é de monstros. Tem um momento que daí a coisa desanda. Tem uma hora que ela e o Jackson estão no love ali, e como eu falei, ele causa terremotos, né? E ele causou um terremoto muito forte, que um vidro do espelho, da janela, meio que voou e acertou aqui na Grace. E ela começou a sangrar de morrer. E aí o que ele teve que fazer, né? Ele é um vampiro. Ele conseguiu morder ela e meio que dar um clipe na veia, assim, e correr com ela pra enfermaria. Ele poderia ser um vampiro e tomar todo o sangue dela? Poderia, mas ele tem autocontrole, então ele não fez isso. Ele conseguiu meio que grampear com o dente dele ali e ir pra enfermaria. E na enfermaria, né, outra vampira lá ajudou. Só que essa vampira, pra salvar ela, teve que sugar um pouquinho do sangue. E aí ficou 2 marcas de mordida. E mesmo depois que a Grace voltou, né, que ela ficou bem, a mulher botou um esparadrapo que diz que os pontos iam cair daqui a alguns dias sozinho, que a Grace não precisava mexer. Mas a Grace mexeu. E ela viu que tinha 2 marcas de mordida. E ela começou a surtar. Quem me mordeu, não sei o quê.
Foi o Jackson? Será? O que aconteceu? E aí a casa cai. E aí o Jackson, ele não mordeu ela, basicamente, mas ele fez algo ali que não era pra deixar marca. E aí quando ela falou que tinha marca de mordida no pescoço dela, ele ficou apavorado, achando que um outro vampiro mordeu ela. E aí ele sai correndo na escola atrás dela e de todo mundo querendo saber quem que mordeu a Grace, porque não foi ele, né? Ele é vampiro, ele não fez isso, quem fez isso? E aí depois, mais pra frente, a gente descobre que foi a enfermeira que fez isso pra poder salvar ela. E aí a Grace meio que começa a entrar numa pira, assim, de que algo tá acontecendo, ela começa a juntar as coisas, ele nunca sente frio, ela teve uma mordida no pescoço, aí ela prensa a prima dela. Prensa e diz, Macy, você vai me dizer agora o que tá acontecendo, sem me mentir, né, o que é verdade e o que não é. Daí ela pergunta, o Jackson é um vampiro? E a Macy fala, sim, ele é um vampiro. E aí a Macy também já fala, e aproveitando, eu sou uma bruxa, eu sou tua prima e eu sou uma bruxa. Então a Grace meio que já descobre tudo ali, né, que ela tá numa escola de monstros, que ela é a única humana numa escola de monstros. Mas ela gosta do Jackson e, tipo, não tem muito o que fazer em relação a isso. Tipo, ele não vai fazer mal nenhum pra ela, mas tem alguém na escola tentando matar ela. E ela descobriu, então, que o Flint, que é o melhor amigo dela ali na escola, na verdade é um dragão. E aí ele começa a mostrar as coisas pra ela de fogo saindo da boca dele. Ela não viu ainda ele no formato de dragão inteiro, mas é uma coisa muito legal, assim, de se descobrir junto com ela, sabe? Ela tem as mesmas dúvidas que eu tenho, então essa parte foi bem legal. E a gente também descobre no decorrer da história que, na verdade, o pai dela era um poderoso bruxo. E ela não fazia ideia, né? O pai dela morreu, o pai dela casou com uma humana e ela nasceu. Então o pai dela, quando ele casou com a humana, ele meio que abdicou dos poderes dele. E até então ela não sabia nada disso até ela chegar na escola. No decorrer da história, a gente volta, né, naquela questão do Hudson, que é o irmão do Jackson que morreu. E o Jackson confessa pra Grace que ele matou o próprio irmão. E aí vocês vão me perguntar, nossa, que cara horrível, né? Ele matou o próprio irmão. Mas não, a gente entende ele. Ele matou o próprio irmão dele porque o irmão dele era o herdeiro do trono dos vampiros. Basicamente, o irmão dele ia ser o rei ali. Só que o irmão dele era um ditador, tipo, um nazista, assim. O irmão dele só queria que tivesse no mundo vampiros de sangue nobre, ele queria acabar com os lobisomens, ele queria acabar com as bruxas. Ele chegou a fazer guerras, assim, de dizimar, sabe, outros grupos de pessoas, animais, sei lá, né, de seres mágicos. E o irmão dele, o resto, né, da população não concordava com aquilo. Então o Jackson teve que lutar contra o próprio irmão dele, porque o irmão dele queria criar guerras e guerras e destruir tudo que não fosse, né, vampiros de alta classe, vamos dizer assim. Então a gente entende porque que o Jackson teve que matar o irmão dele. Basicamente, o Jackson era basicamente o Hudson era um nazista, né, um doido da cabeça. E o Jackson matando o irmão dele faz com que o Jackson seja o herdeiro do trono. Então a gente tá falando aí que o Jackson, todo mundo tem medo dele, porque principalmente ele provavelmente vai ser o rei dos vampiros no futuro quando os pais dele morrerem. A mãe dele, que fez a cicatriz no rosto dele, quando ela descobriu que o Jackson tinha matado o próprio irmão. Então, assim, dá pra ver que a mãe dele e o pai dele, acho que concordavam com a ideia do Hudson de dizimar outras etnias, vamos dizer assim. Então, quando o Jackson matou o irmão dele, a mãe dele meio que, né, matou o guri, fez assim uma cicatriz horrível no rosto dele. E tanto que o Jackson meio que foi criado por uma outra vampira que é chamada de Carniça. Então, assim, treta familiar, sabe? E aí a gente entra na reta final do livro, que é onde a gente descobre várias coisas. Lembra que eu falei da Lia, né? Essa pessoa que tá sofrendo pela morte do Hudson, que era o namorado dela? Então, e aí, né, a gente tem a Lia ali conversando com o Jackson, sendo que o Jackson matou o namorado dela. Então, obviamente, ia rolar alguma treta ali. E rolou. A Lia se fingiu de amiga da Grace, se fingiu, né, voltar a falar com o Jackson. E ela meio que envenenou o chá dos dois. Deixou os dois, assim, bem zonzos. Porque a Lia quer trazer o Hudson de volta. E pra isso ela queria fazer um sacrifício. E pra isso ela ia usar a Grace. Então, assim, ela meio que envenenou o Jackson e a Grace enquanto eles estavam tomando um chá. Ela deu um tiro no peito do Jackson, se eu não me engano, com alguma coisa... Não foi, assim, um tiro de bala, foi algum tipo tranquilizante. Pra a Lia poder tirar a Grace do Jackson. Então, o Jackson ficou apagadão e a Lia pegou a Grace e tá levando pra um outro lugar lá pra fazer um sacrifício pra poder trazer o Hudson de volta. E aí acontece uma coisa muito bacana no livro que, gente, basicamente a Grace, ela meio que consegue fugir ali, ela tava presa assim, que ela ia virar realmente um sacrifício, mas ela consegue se soltar. Aí a Lia vai pra cima dela pra tentar matar ela, a Grace começa a lutar também, ela não tem muitas habilidades, as habilidades humanas dela que ela dava, ela tentou fazer ali. Nisso, gente, entra o Flint, o dragão, o amigo da Grace, pra tentar matar ela também.
Só que o Flint quer matar a Grace, por quê? Porque ele sabe que se a Lia conseguir fazer o sacrifício, o Hudson vai voltar. E se o Hudson voltar, ele vai dizimar as outras etnias. Ele vai acabar com os dragões, ele vai acabar com os lobos. Então, basicamente, o Flint, aquele amigo, ele quer matar a Grace, mas ele não quer matar porque, eu quero matar a Grace porque é uma pessoa do mal. Não, eu quero matar a Grace porque se eu não matar, ela vai ser usada pra trazer o Hudson de volta. E o Hudson de volta é, tipo, nazista que ninguém quer. Então, a gente tem a Lia querendo matar a Grace pra trazer o Hudson de volta. A gente tem o Flint querendo matar a Grace pra não trazer o Hudson de volta. Então a Grace tá fudida dos dois lados. Tem 2 pessoas tentando matar ela. Gente, o Flint, ele vira um dragão e ele pega ela com as garras. A Grace sofre demais. Isso é uma coisa muito legal do livro, porque é muito bem descrita a luta que tá acontecendo ali. A Grace apanha muito, gente. Muito, muito, muito. Assim, ó. Nossa, o Flint chega a pegar ela pelo pescoço e tentar sufocar ela, e ela dizendo, por que você tá fazendo isso? E ele dizendo, eu não quero fazer isso, mas eu preciso, porque a Lia não pode trazer o Hudson de volta. Então dá pra gente ver que o Flint tá sofrendo de tentar matar a Grace, porque ele realmente gosta dela. Mas foi ele que tentou matar ela todas as outras vezes na escola. Então assim, não dava pra ela ter confiado nele. Ele realmente queria matar ela. Mas a Lia quer trazer o Hudson de volta e usando a Grace como sacrifício. E nisso tudo, o Jackson ainda tá meio zonzo, não sabe nem onde a Grace tá. Enquanto isso, a Grace tá lutando contra 2 pessoas que querem matar ela. E o Flint e a Lia meio que estão lutando entre eles também, porque o Flint não quer que a Lia, né, faça o sacrifício. Ele quer tentar matar a Grace primeiro. Então, às vezes, eles mesmos em brigas entre ele, a Lia e o Flint, e a Grace tenta fugir, mas ela já tá com o braço quebrado, ela tá toda fudida, gente. A guria assim sofreu demais. E o Jackson nem sabe onde ela tá. Chega um momento que o Jackson aparece e ele começa a lutar com todos eles. E a Grace continua apanhando também, tentando fugir ou tentando ajudar. Nossa, assim, a cena da luta é maravilhosa. Eu adoro luta que é bem descrita. Tu enxerga tudo. É muito bem descrita, assim, a autora tá de parabéns. Aí chega um momento que a Lia consegue trancar a Grace numa sala onde o vampiro não pode entrar. Então tá só a Grace e a Lia. E meio que a Lia consegue fazer o feitiço que ela quer fazer pra trazer o Hudson de volta. Só que o Jackson consegue invadir a sala mesmo assim, ele literalmente derruba a parede e ele meio que tenta evitar que o feitiço se concretize. E aí é meio que uma fumaça, ele consegue pegar a fumaça na mão e fechar ela e ele joga a fumaça na Lia e a Lia meio que explode. Só que fica a dúvida se o feitiço foi realmente feito ou não, se o Hudson vai voltar ou não. Fica meio que no ar. E aí o Jackson, ele meio que tá muito machucado e o Jackson meio que apaga. A Grace até acha que ele morreu. A Lia morreu, né? O Jackson matou ela ali, mas o Jackson ficou ferido e ele desmaia. E aí a Grace não sabe o que fazer pra acordar ele. Ela meio que abre o pulso dela e dá o sangue dela pra ele beber. Então meio que o Jackson bebe o sangue e ele meio que volta, né? Fica bem. Aí depois, acho que passa um dia e tal, o Flint, acho que ele conversa com o diretor da escola pra explicar porque ele tentava matar a Grace, né? E dizer que agora não tem mais motivo pra matar a Grace porque a Lia morreu, então não vão conseguir trazer o Hudson de volta. Mas nem a Grace, nem o Jackson querem ver o Flint na frente deles, né? Até porque o Flint tava tentando matar ela esse tempo todo e quase conseguiu matar ela. Mas o diretor da escola entendeu os motivos do Flint. Eu também entendo, dava pra ver que ele tava fazendo pelo bem maior, mas que ele não queria fazer, sabe? E aí meio que fica tudo um pouquinho bem, a Grace se recuperando dos ferimentos, o Jackson também. Do nada, a Grace vira pra trás e vê uma fumaça no corredor. E uma pessoa que ela imagina que seja o Hudson com uma espada gigantesca vindo na direção do Jackson, né, pra esfaquear o Jackson. O que a Grace faz? Ela se põe no meio entre o Jackson e o Hudson vai lá e taca-lhe a espada nela. Só que o que acontece? A Grace vira pedra nesse momento. Exatamente. Ela vira uma pedra e o Hudson meio que some. Então a gente fica sem entender se o Hudson virou pedra junto com ela, cadê o Hudson? Mas o Jackson não foi atingido pela espada do irmão dele, então o irmão dele realmente voltou, o feitiço da Lia deu certo. Mas quando ele veio esfaquear o Jackson, a Grace se meteu na frente e ela virou pedra. E aí a gente descobre que ela virou uma gárgula. Eu não sabia o que era uma gárgula, fui pesquisar, então assim, quem não sabe também dá uma olhada. E ela tá petrificada e a gente não sabe cadê o Hudson, né? O Jackson tá ali apavorado, meu Deus, a Grace virou uma pedra, né? Nunca viram isso em 1000 anos, então meio chocante. A partir desse ponto que ela vira pedra, no fim do livro a gente passa a ter a visão do Jackson, né? Dele apavorado de que ela virou uma pedra, dele fazendo de tudo pra trazer ela de volta, dele pesquisando, dele indo atrás, ele tá sofrendo demais. Ele tá com medo que o Hudson esteja com ela ali em outro mundo, enquanto ela virou uma pedra, ninguém entende muito bem, o tio dela tá apavorado, a prima dela tá apavorada, né? Ela literalmente virou uma gárgula. E gárgulas têm asas e chifres, ela virou realmente
esses bichos aí que a gente vê às vezes na internet. Também, como no final a gente passa a ter a visão do Jackson, acontece uma coisa que eu adoro, que é mostrar o início da história na visão dele. Ela chegando na escola, ele sendo grosso com ela. E a primeira coisa que ele nota é que ela é muito bonita, que ela é uma humana muito frágil, mas ele meio que sente uma ligação e acha que ela é a consorte dele. No mundo férico a gente tem os parceiros, né? As pessoas têm o laço de parceria. No mundo dos vampiros a gente tem os consortes, né? E ele acha que ela é a consorte dela. Então ele passou o início do livro todo sabendo que ela poderia ser a consorte dele, até então que ela é a consorte dele. E ele putaço quando o Flint chegava perto. Ai, o que ele tá fazendo perto da minha consorte? Ai, gente, é o tipo de coisa que a gente precisava ouvir desde o início do livro, porque é muito gostoso de se ouvir a minha consorte. Mas a gente só descobre no fim do livro, porque a visão dele só foi aparecer no fim do livro. E ele passou esse tempo todo sabendo que ela era consorte dele e que ele tinha ciúmes dela com o Flint, porque na cabeça dele, ela é a consorte dele. Então, assim, muito fofo. E assim a gente acaba o livro. A gente acaba o livro com a Grace petrificada, exatamente. A gente não sabe cadê o Hudson. A gente não sabe quanto tempo ela vai ficar assim, a gente não sabe se ela consegue voltar, a gente não sabe se ela vai voltar. O Jackson tá apavorado porque a consorte dele está petrificada, basicamente. E aí acaba o livro. E eu favoritei o livro. É sobre isso. Os primeiros 10% são horríveis, muita enrolação. A escritora, assim, leva muito tempo pra descrever uma cena, mas depois os 10%, puta que pariu. Só pelo fato dele causar terremotos quando ele tá ansioso perto dela, o livro já me ganhou, assim. Maravilhoso. E adorei o mundo, adorei saber um pouquinho mais sobre os dragões, sabe? Achei muito massa. Então, assim, gente, espero que vocês leiam. Eu gostei bastante. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho, me ajuda bastante. E até a próxima.